O tema seguinte é o quinto: desenho dos sexos, restrições e papéis. No modelo pirâmide, as coisas apareceram em grupo de quatro. E eu fui olhando as coisas e não sei se fiz certo ou se foi falha da minha visão, minha capacidade de ver, mas o fato é que eu vi tudo em grupo de 4. E em vez de ver dois sexos, como tradicionalmente é colocado, eu vi diferentemente e vou fazer um desenho no quadro branco que está lá atrás, esperando que seja visível, mas pelo menos eu vou falando. Então, vou falando à medida que for fazendo. Então, foi assim, ó. Em primeiro lugar, um quadrado, que aqui está aparecendo um losango, mas vamos tentar melhorar. Seria assim. Aqui estão as fêmeas, aqui estão os machos, aqui estão os pseudo-machos e aqui as pseudo-fêmeas. Então há uma divisão. As relações das fêmeas podem ser com os machos, com os pseudo-machos, com as pseudo-fêmeas. E assim igualmente macho com as fêmeas, com as pseudo-fêmeas e com os pseudo-machos. Nesse caso aqui é preciso lembrar que os pseudo-machos ficavam para trás na caverna. Quando os homens desapareciam, os machos desapareciam, as fêmeas tinham relações com os pseudo-machos. E é provável que as pseudo-fêmeas fossem com os machos e, eventualmente, eles tinham relações, de forma que os gêmeos desses passaram para o futuro. Eles devem ser, como eu disse, recessivos. Então, para explicar como de vez em quando aparece no meio das populações, mesmo quando machos e fêmeas têm filhos e eles se apresentam como pseudo-machos e pseudo-fêmeas. Então, aqui do lado de cima, família e filhos. Aqui no lado de baixo, 100. Esses são os papéis. Aqui não pode ter filhos adotivos, como eles vêm fazendo, nem haver casamento. Aqui é o lado da família. Esse lado de cima é o lado da família. Aqui do lado de baixo não pode ter família, nem pode ter filho. Esse é o planejamento da natureza. De forma que, aí vem de novo a curva do sino. Aqui são 2,5 e aqui 2,5 também, 2,5%. E aqui está a família. Esse aqui é o lado da família. Mulheres, fêmeas e machos. Aqui pseudo-machos e aqui pseudo-fêmeas. Então, esses 2,5 aqui se juntam com 2,5 de simpatizantes, formando 5%. E esses 2,5 aqui se juntam com 2,5 de simpatizantes, formam 5%. No conjunto, esses aqui formam 10%, como eu já mostrei da outra vez. E aqui ficam 90%. Então, a família é exclusiva desses 90% aqui, porque é eles que levam a carga do mundo. Família e filhos. Sem família e sem filhos. Esse é o planejamento da natureza. Aí, eventualmente, agora, com base na própria liberdade que Cristo inventou, esses aqui querem se apoderar da construção. Mas, na realidade, aqui estão os direitos de média. Os direitos são da média, porque é a média que trabalha. É ela que inventa o mundo e carrega o mundo nas costas, essa média aqui, ó.
Essa parte de baixo aqui constitui 10% no máximo. E esse aqui constitui 90%. Então, os filhos e a família são por 90%. Os 10% não têm direito a eles. Devem ajudar os demais. Eles estão aí para favorecer o crescimento sadio da família, e não para colocar obstáculos. Então, quando chega numa ocasião que há superprodução, como está havendo agora, as pessoas se tornam extremamente tolerantes. E isso vai custar muito para o nosso futuro imediato. Então, os desenhos dos sexos, os sexos são 4. 2 pseudosexos e 2 sexos verdadeiros. Os sexos verdadeiros são as fêmeas e os machos, 90%. Os falsos sexos, os pseudosexos, são as pseudofêmeas e os pseudomachos e seus simpatizantes. Então, eles não devem, sob desculpa nenhuma, não devem interferir e atrapalhar o crescimento da família. De maneira nenhuma isso deve ser tolerado. As pessoas devem recuar. Não é o plano da natureza que as coisas ocorram assim. O plano da natureza é dar satisfação às pessoas na medida do possível. Ela vai adiante, beneficiando as pessoas, desde que ir adiante não seja prejudicado pelas escolhas individuais. A família é o elemento central da construção. Ela não deve ser atacada, não deve ser ultrajada. E eu repito isso, de maneira nenhuma as pessoas devem interferir no desenvolvimento da família e dos filhos. Eles são invioláveis. Pode brincar, pode fazer o que quiser, mas não pode interferir no desenvolvimento familiar.